O início da vida contemplativa. No Oriente, como muitos de vocês sabem, aqueles que estão interessados em obter a iluminação espiritual vão a um professor e, como regra, moram com ou perto do professor por um período de 6, 7 ou 8 anos. E por meio de meditação com ou sem o professor, a meditação com outros alunos e a instrução espiritual acabam por atingir sua iluminação. Satori, iluminação ou consciência da quarta dimensão. A humanidade como um todo, no entanto, não é voltada para este tipo de ensino. Nem muitos desejam, precisam ou até mesmo têm capacidade de plena iluminação. Isto é atestado pelo fato de que alguns estudantes e discípulos que vieram em íntima associação com seus professores, mesmo por muitos anos, não conseguiram ou não alcançaram as alturas, enquanto outros podem tê-lo recebido em 2 ou 3 anos. A questão, então, para o jovem estudante no início, não é alcançar o grau de iluminação que o colocaria como professor ou curador espiritual, mas, principalmente, como obter iluminação suficiente para libertar-se das próprias discórdias e desarmonias da vida cotidiana e construir dentro de si mesmo um sentido espiritual, que não apenas o elevaria acima dos problemas do mundo, seus problemas familiares ou comunitários, mas o capacitaria a viver em uma família normal, negócios ou vida profissional, e ainda assim ser inspirado, será alimentado e apoiado por uma experiência e contatos interiores. Reconhecer a universalidade de Deus. É bem sabido que todas as pessoas de uma mentalidade religiosa, qualquer que seja sua religião, podem alcançar certa medida de harmonia e paz interior. E se encontrarem cheias de uma graça interior que acaba por viver suas vidas por elas. Não faz diferença a religião de uma pessoa, porque existe apenas um Deus, apenas um Espírito. E o Espírito não conhece diferença entre um judeu e um gentil, um protestante e um católico, um oriental e um ocidental. O Espírito está além e acima de quaisquer crenças ou convicções denominacionais, livre para todos e independente de cerimônias, ritos, credos ou formas de adoração, assim como a vida que permeia uma folha de grama é a mesma vida que permeia uma orquídea, uma margarida ou uma violeta. O Espírito não reconhece diferença. A mesma vida anima toda a vida, seja de um cão mestiço ou um cão de raça pura. Nas Escrituras, nos é dito que sua chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. No que diz respeito a Deus, não há grego nem judeu, nem escravo e nem livre. O Mestre deixou isso claro quando disse: não chameis a homem algum de vosso Pai sobre a terra, pois um só é vosso Pai, que estás no céu. Se Jesus quis dizer que isso se aplica apenas às pessoas que o estavam ouvindo, então é claro, de acordo com isso, Deus seria o Pai somente dos hebreus, porque Jesus estava falando com seus companheiros hebreus. Em seus dias, não havia igreja cristã e nem havia cristãos. Havia apenas judeus, e Jesus era um deles,
um rabino no meio deles. E se ele tivesse dirigido essas palavras apenas para aqueles a quem ele estava falando, teríamos que admitir então que os judeus seriam os únicos que poderiam reivindicar a Deus como seu Pai. Na verdade, porém, qualquer um que tenha um discernimento espiritual sabe da importância do ensinamento de Jesus e sabe que ele não estava falando com nenhum grupo. O que ele estava fazendo era expressar a verdade, como se ele tivesse dito que 2 vezes 2 são 4, enquanto falava de repolhos, mas não significando que apenas 2 vezes 2 repolhos são igual a 4 repolhos, mas significando que 2 vezes 2 são 4 aplicado a repolhos ou a reis. E assim, quando ele nos diz para não chamar nenhum homem de seu pai sobre a terra, ele não está se dirigindo a você que está lendo isso, nem estava se dirigindo àqueles que estavam sentados diante dele. Ele estava falando ao mundo, proclamando uma mensagem que lhe fora dada por Deus. Anos depois, Paulo carregou a mesma mensagem para os pagãos, os europeus e até para os ateus. E ele estava sempre expressando uma verdade espiritual que não deveria ser aplicada a qualquer grupo específico de pessoas, mas era uma verdade espiritual que sempre foi, é e sempre será uma verdade universal. Portanto, deve ser a verdade sobre o grego e sobre o judeu. Deve ser a verdade sobre você e sobre eu. Deve ser a verdade sobre o branco e negro. Existe apenas um Pai, um só Deus. Nenhuma pessoa pode esperar a iluminação espiritual a menos que ela possa, em primeiro lugar, reconhecer que há apenas um princípio criativo neste mundo, seja ele criador de repolhos ou de reis, criador do grego ou do judeu. Existe apenas um princípio criativo e está localizado não nas montanhas sagradas, nem no Templo de Jerusalém. Sua localização não é nem aqui ou ali, mas dentro de você. E não faz diferença quem você é. Não faz diferença se é você em um hospital, você em uma prisão, você em negócios, ou você em alguma arte ou profissão. O reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus é espírito. Não um super ser humano, mas espírito. Reconhecer esta verdade constitui o primeiro passo para alcançar a luz espiritual. O primeiro passo para alcançar a consciência da presença de Deus. Se você não pode aceitar isso, então você terá que acreditar que Deus faz acepção de pessoas e que somente os judeus têm a presença de Deus, ou apenas os batistas ou os budistas. Este é o tipo mais absurdo do absurdo. A presença de Deus está dentro de você, quem quer que você seja. Sua doação de si mesmo traz a doação do universo para você. Quando você chega a um ponto em que realmente sente a verdade disso, sente a presença de Deus no ar, em seu corpo, em seus negócios, em sua casa, em seu concorrente ou em seu inimigo do outro lado do mar ou do outro lado da rua, quando você começa a perceber isso, você está pronto para o próximo passo.
Uma vez que o reino de Deus está dentro de você, deve ser permitido fluir de você. Ele não pode vir até você, e você deve, em algum estágio de seu desenvolvimento, parar de procurar que ele venha até você. Uma ilustração disso pode ser encontrada na área do companheirismo. Muitas pessoas estão buscando companhia, mas quando chegam a mim com esse problema, pedindo uma demonstração de companheirismo, minha resposta sempre é: não adianta, porque eu sei que você não quer companhia. Se eu pudesse te mostrar como alcançá-la, você recusaria. O que você quer é um companheiro, e provavelmente ele tem que ter 1,92 m e pesar 90 quilos e ter belos olhos azuis. Você tem tudo isso decidido antecipadamente. Mas companheirismo mesmo, você não quer. Ninguém que me pediu uma demonstração de companheirismo, ninguém que eu conheço realmente quis. Eles apenas queriam um companheiro, e eu não posso conseguir isso por ninguém. É tão simples ter companhia. Tudo o que requer é que você mesmo seja companheiro. Isso é tudo. Uma vez que você se torne um companheiro, uma vez que você encontre algo ou alguém para acompanhá-lo, nem tem que ser um ser humano a princípio, ou um membro do sexo oposto, ou um estranho que você tenha companhia. Você pode começar a encontrar companhia em alguns membros de sua própria família, ou nos pássaros que vêm para o seu gramado, ou nas estrelas. O ponto é que a companhia é a partilha de si mesmo. É isso que constitui companheirismo, a partilha de si mesmo. Poderia estar no nível de vizinhança, poderia ser no nível de simpatia, poderia ser no nível do marido, esposa, irmão ou irmã, mas companheirismo significa uma partilha de si mesmo com outra pessoa. O companheirismo está sempre disponível para você, porque está dentro de você. É um dom de Deus. E você é aquele que determina se vai mantê-lo trancado dentro de você ou se vai deixá-lo solto e ser um companheiro. E, no momento que você decide ser um companheiro, você tem companheirismo. Naturalmente, a parte maravilhosa disso é que, quando você começa a ser um companheiro, você encontra aqueles que também desejam ser companheiros, desejam compartilhar. E então, não é uma questão de dar e receber, é uma questão de ambos dando. Não há tomar, há apenas dar. O reino de Deus está trancado dentro de você. Não há como uma pessoa demonstrar provisão para outra, porque todos, em todos os lugares, têm tudo o que o Pai tem, o infinito. E tentar conseguir algo aqui, quando não há nada aqui além de espaço, é loucura. O suprimento é demonstrado não em conseguir, mas na abertura de um caminho para o suprimento que já existe dentro de você fluir para fora de sua fonte, que é o reino de Deus dentro de você. A iluminação pode vir apenas para aqueles que percebem que o reino de Deus, a luz, verdade, sabedoria e amor está dentro delas. Tudo que o Pai tem é seu. Então, assim como você tem que encontrar uma maneira de expressar companheirismo, você também precisa encontrar uma maneira de expressar o suprimento.
E isso nós podemos fazer de várias maneiras. O mestre indicou no Sermão da Montanha que devemos dar, mas tenha certeza de que ninguém, a não ser Deus, saiba sobre a nossa doação. Ore, mas tenha certeza de que ninguém, a não ser Deus, saiba sobre a nossa oração. Perdoe, ore por seus inimigos. Tudo isso ele dá como uma atividade que ocorre dentro de nós e flui de nós para fora. Todo o segredo da iluminação está ligado à compreensão de que o reino de Deus está dentro de nós e que devemos encontrar um meio de deixar escapar este esplendor aprisionado. Portanto, o que quer que estejamos buscando, devemos encontrar uma maneira de distribuí-lo, de modo que, mesmo que estejamos buscando luz espiritual, o caminho para obtê-la é concedê-la. Muitos professores descobriram que, no final do período letivo, aprenderam mais sobre os assuntos que ensinaram através do ensino do que os alunos na sala de aula. Sempre uma pessoa aprende mais ensinando do que qualquer um aprende sendo ensinado. Assim é em um ensinamento espiritual. Aqueles que ensinam aprendem muito mais do que qualquer estudante ou grupo de alunos, porque no ato de dar há um influxo constante, mas realmente não entra. É apenas que a fonte infinita que está dentro, mas não pode fluir se nós não a deixarmos sair. No momento em que começamos a liberar um pouco do que sabemos, todo o resto começa a fluir, mais do que jamais soubemos que sabíamos. Não há como ganhar amor do mundo ou das pessoas do mundo. Muitos tentaram, mas todo mundo falha. Isso não pode ser realizado. O único caminho é o caminho da luz espiritual. Por amar, nos tornamos amados. Não há outro caminho. Esperar ser amado é como esperar que algo venha do vazio do espaço. Antes que o amor possa fluir para nós, primeiro devemos mostrá-lo para fora. Nós devemos primeiro colocar o pão na água, antes que o pão possa retornar a nós. Somente aquilo que lançamos na água volta para nós, porque, em si e por si mesmo, um espaço em branco não tem nada para dar, nada. Mas na medida em que colocamos algo no espaço, nessa mesma proporção, é a via para que ele encontre o caminho de volta para nós. Assim é que toda a bondade e infinitude deste universo flui de volta para nós, quando deixamos fluir de nós. É a doação de nós mesmos que nos traz a doação do universo. O homem não pode influenciar a Deus. A iluminação espiritual começa com a compreensão de algo tão simples como o fato de todo o reino de Deus já estar estabelecido dentro de você. E, para que você desfrute de suas bênçãos, você tem que encontrar uma maneira de expressá-lo. Ao meditar e ponderar sobre essas coisas, você chega a um ponto em que não há mais nada em que se pensar. Você pensou em tudo. Você disse tudo. Você declarou ou afirmou e chegou a um fim de tudo isso. Agora, uma vez que não há mais nada a dizer, você chega a um lugar onde está em silêncio e descobre que, no exato momento em que você alcança a quietude,
algo salta de dentro de você, algo de natureza transcendental, algo de uma natureza não humana. Algo salta para dentro de sua consciência, que você mesmo não tem declarado ou afirmado, mas que agora ouve e recebe das profundezas de sua interioridade. Você mesmo criou as circunstâncias por meio da qual essa audição transcendental pode ocorrer. Você conheceu a verdade, declarou, sentiu, afirmou e ficou quieto, criando assim um vácuo. E agora, vindo de dentro, a voz anuncia-se, trazendo consigo a iluminação. O primeiro passo é sempre conscientemente conhecer a verdade, conhecendo intelectualmente a verdade. E então, através deste constante ponderar, meditar e cogitar, você se traz para o lugar onde está completamente quieto, para aquele silêncio. E, além dessa quietude, vem a luz que você tem procurado. Mas você acha que essa luz é dada apenas a uma pessoa, um grupo de pessoas? Você não vê como é importante despir-se de toda a crença de que Deus faz acepção de pessoas, de religiões, de igrejas ou de raças, e chegar a ver claramente que Deus é Espírito, que Deus é vida, que Deus é amor e que, na verdade, a presença de Deus está dentro de você? O mesmo lugar em que você está é solo sagrado, porque a presença de Deus está aí. Mas, quando você declara isso sobre si mesmo, olhe para cima, olhe ao seu redor e veja todas as centenas de pessoas em sua vizinhança, e então lembre-se de que, conscientes ou não dessa verdade, você deve saber que é a verdade sobre elas. Porque, se você não reconhece essa verdade como universal, está novamente tentando apoderar-se de um pouco dela, torná-la finita, limitada. E Deus não pode ser limitado. O próximo passo é mais fácil agora. Depois de dados os dois primeiros passos anteriores, a saber, primeiro passo, conhecer a verdade, e segundo passo, perceber que Deus não faz acepção de pessoas, agora você é mais capaz de reconhecer que o homem não pode influenciar Deus, que o homem não tem poder sobre a criação de Deus, o homem não tem jurisdição sobre o mundo de Deus, o homem não tem jurisdição sobre Deus. O homem não pode ter o seu caminho com Deus. O homem não pode fazer com que Deus faça a sua vontade e o seu caminho. E, portanto, a próxima necessidade é tornar-se um observador. Porque, uma vez que você não pode influenciar Deus, você pode ao menos observar o que Deus está fazendo. Você pode se tornar uma testemunha da atividade de Deus em sua vida e na vida de todos, porque, lembre-se, quando o sol surge de manhã, surge para judeus e gentios, para brancos e negros, orientais e ocidentais, não tem favoritos. E você tem que estar disposto a reconhecer que, assim como o sol nasce para todos no mundo, a graça de Deus também está disponível para todos no mundo. Quando você observa a cana-de-açúcar ou o abacaxi crescendo, é tolice pensar que Deus os está cultivando para você ou para mim. Deus apenas o faz crescer.
A graça de Deus recai sobre os justos e sobre os injustos. Sempre deve haver a lembrança, então, de que o que Deus está fazendo, Deus já está fazendo, e Ele não precisa de sua ajuda. E além disso, Ele não pode ser controlado por você, por mim ou por qualquer outra pessoa. A graça de Deus não pode ser detida. Mesmo se você pensar que está agindo em desobediência às suas leis, a graça de Deus ainda está fluindo. Mesmo que você não possa obter o benefício dela, por você ter se afastado dela. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não tem nada a ver com sua semeadura ou com sua colheita. É como você semeia. O que semeia da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É sempre o que você faz. Por seus pensamentos e ações de hoje, você determina sua colheita do amanhã. Assim, portanto, mesmo que por algum ato seu, seja de desobediência a um ou mais dos 10 mandamentos, ou seja, uma violação do segundo grande mandamento do Mestre, de amar o próximo como a si mesmo, ou seja o que for, se você perdeu a saúde, a segurança, a proteção e a paz interior, não culpe a Deus por isso, pois Deus não lhe dá a paz nem a tira de você. Deus não lhe dá a saúde nem a tira de você. Deus nem lhe dá o suprimento nem tira isso de você. A graça de Deus é tão livre quanto a luz do sol. Se quiser, você pode abaixar as cortinas e nunca mais ver o sol, e nunca mais senti-lo. Mas isso será por causa da sua ação, e não de Deus. No que diz respeito a Deus, a luz do sol sempre está presente. Então é assim que no momento em que você percebe que a graça de Deus é muito parecida com o sol pairando no céu, então ela está lá, está disponível para todos. Embora temporariamente possa haver nuvens escondendo-a, mas, no entanto, ela está lá. Seu próprio reconhecimento disso, ou sua recusa em tentar fazer que Deus faça algo, sua capacidade de evitar suplicar ou implorar a Deus, ou tentar influenciá-lo ou suborná-lo, o próprio ato de abster-se de fazer essas coisas traz a atividade de Deus em sua experiência. Quando você pode sentar e perceber que Deus não existe por sua causa, mas que, apesar de você, ainda assim, Deus está mais perto de você do que sua respiração, que o lugar onde você está é solo sagrado, e onde a presença do Senhor existe liberdade e satisfação, quando você aprende a se abster de tentar tomar o céu pela tempestade, e quando você é capaz de sentar-se na compreensão de onde eu estou, Deus está, e aquietar-se, você abre o caminho em sua própria consciência para a onipresença que já está lá, para tornar-se manifesta e evidente em sua experiência. O grande erro sempre foi tentar influenciar Deus. Deus, vá lá e destrua meus inimigos. Deus, vá lá e traga as posses dos meus inimigos para mim. Essa tentativa de personalizar Deus, ou fazer com que Deus faça algo por uma pessoa específica e não para todos, indica uma falta de compreensão de Deus como Espírito. A própria afirmação de que Deus é Espírito
é em si libertadora e curadora. Ninguém pode fazer nada sobre mover ou mudar o espírito, sobre influenciá-lo ou suborná-lo. Não há nada a fazer, senão deixar-se envolver por ele, deixar ele pegar você, dominar, deixar sua vontade ser feita em você. E então, você faz de si mesmo uma transparência através da qual a luz que já está presente dentro de você possa brilhar. Não é uma luz que é obtida em livros ou de alguma forma de adoração ou de professores, mas uma luz que os livros, a adoração ou os professores podem revelar para você como tendo existência dentro de você. A função do instrutor é desvendar a luz que já constitui o seu ser mais íntimo. A função do professor e do ensinamento é desvendar a presença do Espírito de Deus que está dentro de você, para que você possa eventualmente viver nessa convicção. Obrigado, Pai. Você e eu somos um. O que o Mestre disse é verdade. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu estou contigo sempre, até o fim do mundo. Mas o professor revela a presença que está dizendo isso para você de dentro do seu próprio ser, lembrando que o Pai conhece sua necessidade antes de você. É de seu bom agrado dar-lhe o reino. Portanto, você pode descansar na compreensão. O Pai está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. A presença interior. Há uma presença divina em você, e é a função desta presença curar os doentes, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho, alimentar os famintos e perdoar os pecadores. Esta é a sua função. Nunca te deixou, nunca te deixará. Você poderia mudar sua religião 7 vezes, mas essa presença ainda estaria com você. Você poderia morar em um lugar onde ninguém nunca ouviu falar de qualquer igreja, e a presença ainda estaria com você. Nunca te deixará, nem te abandonará. E lembre-se disso, não depende de nada. Não é dependente nem mesmo de você ter um pensamento correto. Está sempre lá, mas você desfrutar de seus benefícios depende de você conhecer a verdade de sua onipresença. Gradualmente, à medida que você recebe a confirmação de dentro de si mesmo, é verdade que existe uma presença. A voz fala com você. Se ela fala audivelmente ou não, isso não é de nenhuma importância, contanto que, de uma forma ou de outra, você sinta que está vivendo pela graça, não pelo poder, nem pela força, mas pela graça, por uma graça divina que opera tão livremente quanto as marés que vêm e voltam, ou o nascer e o pôr do sol, sem dor. Não é uma questão de ganhar ou merecer isso. Como seres humanos, nunca podemos ganhar ou merecer a graça de Deus. E é por isso que nos é dito que devemos morrer diariamente e que devemos renascer do Espírito. A verdade é que, como filhos de Deus, somos herdeiros da graça de Deus. E tudo o que temos a fazer é reconhecer nossa filiação.
E assim, enquanto ponderamos essas verdades básicas, à medida que aprendemos a entrar em um estado de espírito, um estado de consciência que é preenchido com a certeza de que existe uma presença interior, e aprendemos a relaxar nela, descobrimos que ela toma nossos pensamentos por nós, que ela corrige e nos ilumina, vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos. É uma influência de cura na mente e no corpo. É uma presença provedora. Mas ela faz tudo isso sem qualquer ajuda nossa, exceto pela nossa capacidade de relaxar nela. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz ao lado das águas tranquilas. É sempre Ele. Ele executa a coisa que é designada para mim. Não o pequeno eu, mas Ele, o divino eu. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Mas você não vê que Ele não pode fazer isso se nós segurarmos as rédeas e comandarmos toda a direção? Se pensarmos no que devemos comer, ou o que devemos beber, ou com que devemos nos vestir, não estamos deixando espaço nenhum para Ele. Fica só aquele pequeno eu, aquele eu que deveria estar morrendo diariamente, para que o eu divino, a nossa identidade espiritual, possa renascer. Se você compreendeu o que eu disse até este ponto, você deve ser capaz de compreender a passagem. Na quietude e na confiança está sua força. Na quietude e na confiança. Como você pode estar quieto? Como você pode ter confiança? A menos que você tenha essa consciência de uma graça interior, e você só pode ter essa consciência de uma graça interior quando começar a reconhecer sua natureza universal, reconhecer que ela pertence a todos os homens. Aqueles que não estão reconhecendo esta graça interior, nos é dito, são os milhares que caem à nossa esquerda e os 10.000 à nossa direita. Aqueles que, como o Mestre nos diz, não estão permanecendo na palavra, nem deixando a palavra permanecer neles, e que, portanto, são como um ramo da árvore que é cortado, murcha e seca. Portanto, nem todos se beneficiarão com essa verdade, só porque é verdade, não. Somente vocês, que conhecem a verdade, permitem que a verdade os liberte. Vocês que habitam nesta palavra de uma presença interior. Aqueles de vocês que param, eu ia dizer que param de aborrecer a Deus, mas tenho certeza que Deus não pode ficar aborrecido. Aqueles que deixam de aborrecer a Deus, se Deus pudesse ficar aborrecido, isto é, tentando influenciá-lo, tentando suborná-lo, tentando prometer-lhe algo no futuro, em vez de perceber que Deus é Espírito, que Deus é vida, que Deus é amor, e que você tem que encontrar uma maneira de deixar tudo isso fluir de você. Entrarão em uma consciência real da presença de Deus. A vida contemplativa desenvolve um senso de universalidade. Isso realmente constitui um modo de vida. É verdade que é um modo de vida religioso, exceto que, se você usasse tal termo, pareceria denotar alguma religião em particular,
com rituais e cerimônias especiais. E não é este tipo de vida. É uma vida religiosa, no sentido de que este ensinamento desenvolve uma consciência plena de Deus. Mas, para evitar dar a impressão de que encontramos alguma religião particular através da qual Deus está nos abençoando, devemos corretamente chamar isso de modo contemplativo de vida, porque é um modo de vida que pode ser vivido por todas as pessoas, independentemente de qualquer persuasão pessoal ou denominacional. A vida contemplativa reconhece Deus como Espírito, e esse Espírito como onipresença, o Espírito de Deus dentro do nosso próprio ser. Portanto, é um modo de vida absolutamente irrestrito, disponível para qualquer pessoa de qualquer fé, ou mesmo sem fé, desde que ela reconheça que Deus é Espírito, reconheça Deus como seu tema central, não seu Deus ou meu Deus, apenas Deus, e um Deus que não pertence a ninguém, um Deus que é justo e que é universal. É por isso que a vida contemplativa pode florescer em todos os países do mundo onde há liberdade e onde as pessoas não são compelidas a adorar de uma maneira específica. Mesmo onde não há liberdade, este modo de vida pode ser seguido, porque não constrói uma cerca em torno de Deus, nem estabelece regras específicas, apenas reconhece Deus como o princípio da vida, o grande arquiteto de todo o universo. Por esta razão, então, a vida contemplativa é o caminho para qualquer pessoa reconhecer que, onde quer que Deus seja adorado, é o mesmo Deus, pois não pode haver mais de um Deus, seja como hebreus entrando em um templo com chapéus, ou como cristãos sem chapéus, como orientais sem sapatos, ou como os cristãos com sapatos. Tudo isso deve ser entendido como formas exteriores, que não podem fazer diferença, e tudo o que fazemos é adorar com qualquer maneira significativa de dedicação e santidade para nós. O que representa a santidade para um indivíduo determina a sua adoração. Se um indivíduo sente que está honrando a Deus, mantendo seu chapéu, esta é meramente sua ideia de adoração e santidade. Mas o ato de usar ou não usar uma cobertura na cabeça não muda a Deus. Se outro indivíduo sente que está honrando a Deus sem os seus sapatos, esse ato é uma evidência da sinceridade da adoração daquele indivíduo. Portanto, quando você vive a vida contemplativa, você respeitará o muçulmano que tira seus sapatos e senta no chão, e você respeitará aqueles que têm outras formas cerimoniais de adoração, e você também respeitará quem não tem nenhuma forma de adoração, porque você saberá que cada um, a seu modo, está se dedicando a Deus, e não a seu Deus, porque Deus não é a posse de nenhuma pessoa. Existe somente Deus, e Deus é Espírito. O contemplativo, então, está, na verdade, preparando o caminho para a paz mundial, porque ele está reconhecendo que há apenas um Pai, apenas um Deus, igualmente de todos, e que todos os homens,
em todos os lugares são irmãos e irmãs, e, portanto, a única relação que é essencial é que nos tratemos como membros de uma única família unida. Fazer isso é amar o único e supremo Deus, mas é também amar o próximo como a si mesmo. Quando você reconhece um Deus como Pai e todos os homens como irmãos, você acaba com uma das causas mais importantes da guerra. E quando ama o próximo como a si mesmo, você acaba com o sentido de outro, porque as controvérsias sobre religião e rivalidade comercial sempre foram reconhecidas como as duas principais causas de toda a guerra e discórdia. Outro resultado importante de aprender a amar a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo não é imediatamente aparente. Se você pode aceitar a Deus como Espírito, nunca mais poderá temer. Você nunca pode temer a forma de governo que temos ou de qualquer outro país. Você nunca pode temer o que alguém faz. Deus está animando a consciência humana. E porque existe apenas o poder de Deus, não há mais nada a temer. E quando o medo se foi, a causa final de nossas discórdias se foi. Quando aprendemos a amar uns aos outros, o que significa não temer uns aos outros, estabelecemos o padrão para a harmonia individual e mundial. Todos nós poderíamos viver em harmonia eterna se não tivéssemos medo. Mas, se apenas deixássemos o medo se infiltrar em qualquer grupo de pessoas, facilmente poderia haver uma guerra de primeira classe. E então haveria lados tomados, seu lado e meu lado. Mas, enquanto houver a percepção de Deus como Espírito, ninguém tem nada a temer, pois o Espírito preenche todo o espaço. E onde o Espírito do Senhor está, não há o que temer, nenhum perigo, nenhuma insegurança ou poderes da parte de Deus. Portanto, apenas perceber que Deus é Espírito começa a libertar todo esse universo do medo. Mensagem de gabinete. Grande parte da crença mundial sobre Deus é a verdade sobre a lei kármica de causa e efeito. É este equívoco geral que torna ineficaz muita oração. A oração é respondida apenas quando chegamos a conhecê-lo corretamente. Você realmente entende o significado da lei e da graça? Você realmente discerne que Deus não é responsável pelas recompensas e punições que experimentamos? Você pode perceber que nós mesmos colocamos em movimento as más e as boas influências que tocam nossas vidas pela nossa ignorância ou por nossa consciência da natureza de Deus? Você entende como a crença em dois poderes nos restringe e como podemos nos libertar da lei de causa e efeito, pelo menos em alguma medida, e viver pela graça? Nossos alunos devem sentir um profundo senso de responsabilidade por continuar o trabalho diário específico, por uma realização de um governo espiritual, universalmente expresso. Precisamos sentir o governo de Deus como uma lei universal de paz, de justiça, de vida e amor. Não que os mortais possam expressar essas qualidades, mas que Deus,
as expressa como seres individuais.